Noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês tenham passado muito bem de ontem e espero do fundo do coração que vocês tenham gostado da aula ontem, da nossa gamificação a respeito das nossas atividades, né? Então, desde já, eu estou gravando só um pouquinho mais cedo, então tá vendo a luz aqui do dia. Se tiver um barulho aí, vocês me perdoem, porque realmente durante o dia a gente não tem controle de muita coisa, tá? Mas hoje nós vamos falar de um tema super importante e muito bacana, que é liderança. Líder, vocês sabem ser um líder, vocês sabem quais são as características de um bom líder. Então, tudo isso a gente vai ver hoje. Tem um material bacana, tem vídeo bacana também. Já confesso que eu dei uma pequena exagerada no texto, mas eu prometo compensar amanhã, tá? Mas era muito importante o material e uma leitura muito gostosa de fazer, e eu sei que vai agregar muito valor, né, no conhecimento de vocês, e por isso é importante. Então, guarde bem essas nossas aulas. Todas as aulas são pertinentes ao nosso conteúdo estudado, e eu escolho mesmo pensando no conhecimento que vocês vão adquirir, tá? Daqui para frente. Então, é isso. Então, vamos lá. Bem agora, a minha bichinha de estimação começa a gritar. É de estimação, tá? Eu vou deixar, gente. Não vou cortar, não, tá? Vamos lá. Sobre líder. O que é ser um líder? Numa descrição, nós temos que é a capacidade de conduzir um grupo de pessoas, constituindo uma equipe que gera resultados. A liderança ela é a habilidade de motivar e influenciar pessoas de forma ética e positiva. Não é manipular, hein, gente? De tal forma que elas contribuem voluntariamente e com entusiasmo para alcançar os objetivos da organização. E liderar, gente, é isso, é fazer com que as pessoas tenham entusiasmo de trabalhar, né, de passar todo o seu conhecimento, passar seu conhecimento, vamos falar assim, para que seja em prol da empresa, né? Mas não forçadamente. Então, um líder é aquela pessoa que cativa, que consegue realmente liderar e fazer com que as pessoas consigam fazer isso de forma bacana. Com relação à palavra motivar, na próxima aula vamos falar sobre motivação. Um tema muito bom também, vocês vão entender se vocês são motivados, o que geram vocês a fazer algo, quais são os motivos que levam a vocês fazerem a ação de algo, ok? Voltando aqui, opa, deixa eu só mexer aqui, tá bom, aqui. Agora eu vou para cá. Líderes, como todos percebemos, são condutores de ideia, pessoas e processos. Mas seus trabalhos não terminam, pois eles precisam inspirar seus seguidores a continuarem no caminho traçado em conjunto. Líderes precisam criar seus legados. Inclusive, no texto fala sobre Martin Luther King. Tem algumas personalidades políticas, mas eu prefiro não falar porque eu não estou eu tenho receio de falar e levarem para o lado de partidarismo, alguma coisa assim. Mas tem líderes políticos muito bacanas também, professores, Mário Cortella é um grande líder também. E, gente, líder, a pessoa líder, tem pessoas que já nascem nata, né? Tem esse tipo de habilidade. Outras são conquistadas. Mesmo as pessoas que nascem já com essa habilidade, é interessante que ela desenvolva, né, que ela sempre esteja na construção do seu conhecimento e das suas habilidades. Afinal, nós trabalhamos com pessoas e pessoas, como já sabemos, são diferentes uma das outras. Tá? Deixa eu ver onde que eu vou ficar aqui agora. Gente, eu tenho que organizar esse slide, mas eles são tantas palavras bacanas e eu acabo, né, não colocando num lugar só. As habilidades interpessoais são essenciais para a formação de um líder, pois é por meio delas que ele cativa. Então, o líder pode ter várias habilidades. Inclusive, vocês vão ver textos por aí que falam as 7 habilidades de um líder, as 8, as 10, as 20 habilidades. Então, vocês vão ter muito material que vocês vão conseguir ler. Mas a gente tem algumas habilidades que são super importantes aqui. Algumas são só encheção de linguiça que vão colocando as 20 habilidades, enfim. Mas vamos lá. Habilidade de comunicação, isso é tão importante, não só para o líder, mas como para todos nós também, que é importante a comunicação, a habilidade de comunicar. Mas saber comunicar não é simplesmente falar, mas falar as palavras certas, tá? Então, muitos líderes possuem o dom da palavra e se tornam eloquentes. Trata-se de articular as suas ideias de maneira significativa, tanto escrita quanto verbal.
saber conversar com as pessoas, saber o que dizer, né? Que realmente tem um conteúdo relevante, isso é muito importante. Habilidade e liderança, lógico, inspire as outras pessoas a realizarem metas e planejados com compromisso e dedicação. Isso também significa liderar. Líderes não nascem prontos, são constituídos ao longo do tempo. As habilidades incluem uma gama de habilidades individuais. Tantas palavras habilidade, hein? Elas ajudam a construir as confianças nas mentes dos seguidores. Então imagina se eu, como orientadora, né, como uma professora, não conseguisse passar, transmitir uma mensagem para vocês. E a comunicação é importante porque se eu não souber o que eu estou falando, logo eu não consigo reter vocês, né? Eu não consigo fazer com que vocês prendam a mente de vocês nessa aula aqui. Então vocês ficarão dispersos. Então isso é um tipo de habilidade também. Ela pode criar uma equipe autônoma, só um instante, automotivada, perdão, tornando-se conscientes do propósito e assim agilizando os processos, a fim de atingir os objetivos. Olha só, habilidade na negociação. Tem gente que é boa para negociar, para vender, né? Isso também é um tipo de habilidade. Resolva quaisquer conflitos concordando em termos aceitáveis para ambas as partes. Pense em uma situação ganha-ganha, crie e mantenha um relacionamento cordial com os outros. Ter boa habilidade de negociação ajuda a entender melhor o cliente e convencê-lo de uma situação. Mostre como compreender o que os outros estão dizendo. Incentive a perspectiva de ganho. Olha só, prepare para liderar em situações de estresse de forma lógica. Então, a negociação ela envolve muita coisa. Às vezes, um ambiente complicado, um ambiente negativo, né, que não seja tão cordial assim, e ele tem que ter toda essa habilidade para poder lidar com a situação e reverter essa situação de forma harmônica, né? Habilidades de influência na motivação. Motivação é algo intrínseco, vem de dentro. Vou dar um exemplo aqui. A minha motivação por estar trabalhando é porque eu amo ensinar ou porque eu gosto muito de dinheiro. Tá tudo certo. Então, como que eu vou ajudar você nessa habilidade? Como que eu vou motivar você, aluna, a continuar nessa aula aqui? Como que eu vou motivar uma pessoa a continuar trabalhando nesse lugar? Então, tem que ter esse tipo de habilidade. Tá? É um conglomerado de habilidade de comunicação e liderança, enquanto os meios de uma boa comunicação podem influenciar, persuadir os outros através da habilidade de liderança. Habilidades motivacionais incutem confiança na mente das pessoas da equipe. Ó, deixa eu subir aqui agora. Posso estar aqui mais em cima, acho que meu olhar fica melhor. Como, por exemplo, quando o colaborador recém-contratado se junta à organização. Ele pode sentir-se nervoso, receoso, realmente a gente se sente assim no primeiro dia. Então, a situação, você deve orientar o fornecedor todo o apoio para fazê-lo sentir-se confiante no desempenho dele. Então, imagina a pessoa está no primeiro dia de serviço, não está legal, né? Tá com dificuldades, está inseguro, e aí vem o líder com todas as palavras, a habilidade da comunicação que ele tem e deixa essa pessoa super tranquila para que ela possa desenvolver, né, o que ela tem de melhor daquele cargo que foi direcionado a ele. Olha só que bacana. Né? Então, isso é saber ter influência, isso é saber motivar, isso é ter empatia pelas pessoas também. Isso é a função de um líder. Ter habilidade de planejamento. Gente, essa questão de planejamento, nós temos que ter em todos os momentos da nossa vida, viu? Planejamento envolve tomar decisões estratégicas para o futuro. Planejamento inclui lista de atividades, plano de contingência, precisa ser implementado. Então, vamos dar um outro exemplo assim. Então, vamos supor que nós, professores, somos 10 lá no Cotec, contando assim. Mas o pessoal tem que ter cadastro reserva. Isso é um planejamento, porque caso algum professor saia, por N motivos, motivos pessoais, de outro trabalho, porque não quer trabalhar mais, tem que ter um plano B. Tem que ter uma pessoa ali que possa, né, o cadastro reserva que possa substituir. Isso também é habilidade de um líder, planejar, tá? De trabalho em equipe, envolve cooperar os colegas, habilidade de gerenciamento de estresse. Isso é interessante, hein? Um líder gerencia seu estresse e o estresse da equipe. Ele desenvolve a capacidade de recuperar contratempos. Contratempos existem a todo momento e isso é super normal, né? Sem se deter de pensamentos negativos. Também desenvolve hábito de ser paciente em qualquer situação. Essa é uma habilidade que realmente um líder tem que ter, né?
não pode ser uma pessoa que seja muito enérgica com relação a palavras, né? Porque ele tem que realmente mensurar o que ele está falando, porque qualquer palavra que ele possa falar, várias palavras que ele possa falar de maneira errônea, pode provocar algo negativo, né? Pode provocar algo ao contrário do que ele gostaria. Então, realmente, tem que pensar, tem que medir as suas palavras também. Também desenvolve o hábito de ser paciente. Uma das melhores formas de evitar estresse é pelo controle de prevenção. Nem sempre pode ser controlado, lógico, né? Nem tudo está nas nossas mãos. Nesses casos, deve ser paciente para manter firme, assertivo, certo, correto e deixar todas as coisas sob controle sem que os fatores afetem o desempenho da equipe. Viu a importância de ser um líder, gente? Quantas habilidades ele deve ter? E agora, como o líder pode aprimorar essas habilidades, tantas essas entre outras? A resposta é consciência. Consciência e busca por desenvolvimento tranquilo. Lembra que eu falei? As pessoas têm uma habilidade, né? Nascem realmente, existem líderes natos, mas nada impede e deve sim continuar no seu desenvolvimento, treinamento, procurar saberes, planejamentos, cursos, tudo aquilo que possa agregar valor, né, nessa atividade que ele está exercendo. Então, gente, nós nunca paramos de estudar. Professores, nós não nascemos prontos, tá? E nós também sempre estamos em busca do saber. É. Agora tem uns tipos de liderança aqui que eu gostaria que vocês percebessem. Vocês vão ler os 7 tipos de líderes, ou 8 tipos de líderes, mas quando eu fiz faculdade, nós focamos em 3, que são os essenciais e que nós vemos muito por aí, tá? E vocês até podem se identificar também, tá? Com relação a essa liderança aqui. Para aqueles alunos que ainda não trabalham, de repente no ambiente escolar vocês conseguem identificar o ambiente em casa também, né? Do lar de vocês, ou casos que vocês já ouviram também vocês conseguem identificar. Olha só, liderança autocrática. Talvez seja a principal imagem relacionada a um líder. É diferente de chefe, tá? Manda, né? Quando eu falo líder e chefe, a diferença dos dois é esse. Mas vamos lá agora para o tipo de liderança autocrática. Por outro lado, a liderança autocrática pode acontecer de uma forma mais branda e moderada. Existem gestores que são criteriosos, flexíveis, que estão sempre focados em cobrar resultados. No entanto, eles não assumem uma postura arrogante ou opressora. Gente, a autocrática é que manda, é só ele. A administração, a liderança, ela é totalmente centralizada nele mesmo. Eu já trabalhei em empresas familiares que a administração, a liderança, ela é centralizada. Por mais que você tenha um conhecimento que possa agregar valor, ela sempre é, ela sempre é ligada a uma pessoa só. E muitas das vezes significa arrogância, sim, e às vezes significa não arrogância, né, como está aqui. Mas ela é sempre centralizada. Então, o que você fala não tem muito valor, não tenha muita relevância. Outro tipo aqui é a democrática. A base da democracia é participação. Nem se fala democracia nas eleições, né? É a participação do povo, de todos, né? Logo, a liderança democrática é um modelo que segue da mesma proposta. Esse tipo de líder se preocupa com a opinião do grupo, que sempre pondera outras ideias na hora de tomar suas decisões. Então, ele pede opinião. Inclusive, nós temos nos nossos alinhamentos, sempre tem um questionário e pede nossa opinião com relação a ideias que foram assim, de fato, pedidas, né? E o que a gente pode mudar e tal. Ele está aberto a ouvir, incentivar a participação das pessoas e acolher gestões críticas. Em um ambiente democrático, a comunicação é um ponto forte e diferencial para o sucesso. Bacana isso aqui, né? E tem a liderança liberal ou laissez-faire também, que vocês podem ouvir falar em algum lugar, tá? Esse pode ser considerado um tipo de liderança oposto do autocrático, ou seja, todos têm voz. Interessante isso, né? Não tem uma questão. Se eu for falar grosso modo, todos têm, todos mandam, né? É super tranquilo, não existe uma pessoa, não existe uma administração, uma liderança centralizada.
O jeito liberal não se importa muito em supervisionar ou intervir os processos, olha só. Acreditando que eles devem acontecer de forma livre possível. Todos os colaboradores têm autonomia para trabalhar. O gestor apenas oferece diretrizes necessárias, mas funciona da seguinte forma. Olha só, ela é mais indicada para um grupo formado de especialistas e profissionais experientes. Então, para que essa liderança possa existir, então nós temos que ter, né, um grupo, um especialista que já tem uma formação, já tem uma experiência para que possa, né, acontecer. Mas existem algumas empresas que existe esse tipo de liderança liberal e, gente, não dá certo. Quando não existe essa questão de especialistas, né, que eu já também vivenciei, que tá tudo bem, pode fazer do seu jeito, gente, não vai para frente. Nem todas as pessoas têm o mesmo compromisso, então isso é muito complicado. São poucos os momentos que eu consigo visualizar e evidenciar, não são todos os lugares, mas realmente é um caso interessante aí da gente fazer a nossa análise, né? Então é isso, gente. A questão dos líderes, né, o tipo de liderança, o quanto que é importante, sabendo que um líder deve sempre desenvolver suas habilidades, tá? Deve sempre procurar o saber. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que vocês têm um material muito bacana aí, viu?